Nós estamos de volta nesse bloco para falar de saúde do homem. Toda vez que a gente fala de saúde do homem, eu digo que eu fico muito feliz e honrada por estar à frente do Consulta ao Doutor, onde a gente pode falar da saúde masculina todos os meses do ano, sempre trazendo aí a informação, incentivando os homens também a buscarem o serviço médico, né? Buscarem o apoio aí quando necessário e mesmo sem sintoma também, porque tem rotina para homem também. Nosso convidado nesse bloco é o Dr. Carlo Passerotti, médico urologista. Doutor, obrigada por ter vindo, é sempre bom te receber aqui. Obrigado, Denise, pelo convite, poder estar aqui de novo com você. A gente gosta de puxar a orelha dos homens, né? Tem que buscar o serviço médico. E nós estamos vivendo Outubro Rosa, então, que é um mês focado na saúde da mulher. Só que o mês que vem é todinho dedicado à saúde masculina. E a gente dá esse alerta que é para eles já irem se preparando para buscar o serviço também, né? Com certeza. O mês que vem vai ser uma enxurrada de entrevistas, de coisas para tentar estimular o homem a se cuidar, né? E ainda assim, o que a gente vê, mesmo com tanta informação, passando toda a notícia mastigada ali, né, mais facilitada, bem traduzida e explicada, o que a gente vê é um esforço muito grande das mulheres, das esposas, levando seus maridos, os filhos, para esse acolhimento médico, né? Muito. A esposa que mais que empurra o homem nisso, né? Que mais que leva o homem, carrega o homem no colo lá para fazer o exame e tudo mais. E a maior parte, até elas que marcam a consulta, que decidem, vão com eles, então... Isso mesmo, já marca a consulta para os dois, porque tem chave aí, né? Tem motivo, Deus faz tudo certo, porque o urologista, claro, é o médico que vai cuidar da saúde do homem, mas o urologista também atende mulher. Com certeza. Então a gente também pode passar no urologista, né? Com certeza. Vai lá, já marca a consulta para os dois e manda ver, porque... a mulher, quando busca esse acolhimento, às vezes até o ginecologista pede exame para adiantar a ida do marido no urologista. Já vai na consulta, já tem exame para mostrar. É verdade, isso acontece com muita frequência. Acho que cada 2 em cada 3 homens vem porque a mulher trouxe, né? Então é muita gente, né? É, isso mesmo. E quando a gente fala de saúde do homem, principalmente a gente tem que dar o alerta aí de situações que envolvem a próstata. Com certeza. Esse mês agora é muito importante falar das mulheres, né? Obviamente, mas elas são extremamente importantes nesse cuidado da próstata masculina, né? E o homem aceitar os exames, aceitar se cuidar, né? A mulher tem mais esse senso de família, de coordenar, de cuidar da família do que o homem, né? E o homem costuma ficar mais tenso com os exames que precisam fazer, e um em específico, né, que é um pouco mais invasivo, o doutor vai falar para nós, mas a mulher é tão acostumada, eu sempre falo isso aqui, chega a ser até injusto um homem reclamar de ter que fazer um exame. A mulher passa por tantos exames invasivos, né? A nossa rotina ali é no ginecologista, é quando pede o Papa Nicolau e tem, né, outros exames. A própria mamografia, que não é invasiva, mas é desconfortável para a mulher, né? Então, a gente já passa por tanto isso que quase que a gente não admite uma reclamação como essa do marido, né? É verdade, o exame da mulher, ao contrário do que o homem diz que o dela é mais simples, é nada, é extremamente pior. É mais desconfortável tanto de fazer como pessoalmente de estar ali, né? A mamografia, o exame ginecológico, você faz o Papa Nicolau e tudo é extremamente desconfortável. O exame de toque é extremamente mais simples, demora alguns segundos. Não vou falar para você que não é desconfortável, mas não dá para ser comparado ao exame da mulher. Nem o exame ginecológico, muito menos a mamografia, né? E a mulher encara tanto como assim, ó, tem que fazer. É o que tem que fazer? Tem que fazer, mas eu fiz a mamografia da última vez, doeu tanto. Agora não é uma queixa mais, acho que a dor, ou pelo equipamento, ou pela, né? Acho que agora fala-se menos em dor aí ao fazer mamografia, mas tem que fazer? Então tem que fazer. Vamos encarar, vamos, né? Não é sempre que você vai fazer, uma rotina que o doutor vai explicar aqui, não sei se é uma vez ao ano que é para fazer, se tem idade para isso, dando tudo certo, será que dá para espaçar um pouquinho mais? O exame não é fazer todo mês, mas a gente faz uma vez por ano, na verdade, nos pacientes acima de 40 anos, quando tem histórico familiar. Acima de 40 tendo histórico familiar. Familiar, tá. Ou alguma
coisa genética, por exemplo, Só de homens câncer? negros, obesidade, Tá. isso tudo favorece. E a condição familiar que você coloca é só para câncer de próstata ou Não. também para hiperplasia? Não, câncer de próstata e a hiperplasia são coisas completamente diferentes. Diferentes, Nós estamos falando no check-up de câncer de próstata. É óbvio que isso envolve um check-up da próstata e as duas coisas acontecem quase que ao mesmo tempo, né? Mas a parte genética, quando a mulher tem um câncer de mama, por exemplo, a mãe, a avó tem um câncer de mama, isso já aumenta também o risco de câncer de próstata no homem. Ah, perfeito. Então, também tem que ser acompanhado mais de perto, né? Porque você não tem histórico nenhum, 45 é uma boa idade para começar esse check-up. Isso não significa que uma pessoa abaixo de 40 anos não tem tumor de próstata. Já operei pacientes de 36, 37 anos. Isso chama bastante Né? atenção, né? Então, com carga, e às vezes até sem carga genética ou sem saber. Na verdade, a gente não tem como saber se a gente recebeu ou não recebeu, porque 50% vem de cada lado, né? Então, às vezes, a gente não recebe uma carga que deveria receber ou recebe e mistura. Vale fazer algum tipo de teste genético, como tem em alguns casos para o câncer de mama? Não, não tem. Para próstata né? não existe. Existe quando você tem um tumor agressivo numa pessoa muito jovem, daí se faz um teste genético e até para você ver quais drogas podem funcionar melhor. Então, você faz um mapeamento genético aí para prevenção de outras coisas, mas não existe o BRCA, não existe os marcadores de próstata. De mama, perdão. Nesse paciente que você falou, mais jovem, que se operou, poderia ser indicado, então, para ele fazer um rastreio genético? Para ele, sim. Para ele, sim. Poderia ser indicado. Não que a gente fosse mudar a genética dele, mas você pode, talvez, indicar alguns tratamentos que podem ser mais viáveis para ele, medicamentosos, né? Os homens se apoiam também na questão do câncer de próstata, evoluir com lentidão. É sempre assim, depende do tipo, porque falar de câncer tem nome e sobrenome, né? Exatamente. Na verdade, se olhar na internet, muito se fala do câncer de próstata ser indolente. Indolente, esse é o termo. E ele não é indolente na maior parte das vezes. 80% das vezes ele não é indolente. Só 20% que vai ser. E por que eles se apoiam nisso, né? É sempre tentar achar o lado mais fácil, né? Tá. A gente está falando de câncer de mama, mas na verdade o câncer de próstata tem quase a mesma estatística do câncer de mama. 1 para cada 7 homens vai ter câncer de próstata. E se você olhar ao seu redor, o homem não comenta muito isso, que teve câncer de próstata, que tratou. É verdade. Então, a mulher, você faz uma lista aqui de mulheres que tiveram, que trataram. O homem não. O homem não compartilha, ele não fala da experiência dele. A gente sabe que câncer de mama em homem é muito mais raro. Mas num homem que teve câncer de mama, ou num homem cuja família, algum familiar assim próximo, teve câncer de mama num homem, acende um alerta? Acende o alerta de próstata também aumenta um pouco o risco de ter um câncer de mama, né? Mesmo no homem. Então, um homem que tem nódulo na mama também tem que ser investigado, né? Perfeito, perfeito. Exame de sangue, o toque retal que você disse, eles vêm sozinhos, eles podem estar sozinhos quando todo o resto do check-up está em ordem, ou é importante naquele momento, então, já pedir mais coisa junto? Então, para câncer de próstata, a gente faz o exame de sangue e o toque. Esse que é o PSA, né? PSA, tá. Que é o antígeno prostático específico. Só a próstata produz e ele aumenta em 3 situações, quando tem hiperplasia, prostatite e o câncer. Então, o trabalho e o toque ajudam a gente a definir o que a gente está lidando. Quando você suspeita, daí tem exames mais aprofundados, uma ressonância, por exemplo, que se faz, você consegue tocar só a parte de baixo. A ressonância consegue ver mais a parte de cima também. E você consegue direcionar uma biópsia, e depois é feita a biópsia de qualquer maneira para decidir. A hiperplasia, a gente já faz um ultrassom, faz outros exames para avaliar a hiperplasia. Então, qual é o caminho? Então, vamos colocar aqui um diagnóstico de câncer de próstata. Que caminho foi esse? PSA, exame de toque. Isso. O que deu alterado? Se um der alterado, por exemplo, Tá. vou dar um exemplo, um paciente, por exemplo, de 50 anos, fez um PSA entre 2,5 e 10, esse paciente, a chance de ele ter um tumor, se eu fizer uma biópsia, é 30% a 35%. Se eu faço um toque nele, o toque dá positivo, eu tenho um nódulo, essa chance dobra, vai para 60% a 70%. E se eu faço o toque, essa chance cai para 15% a 20%, se ele der negativo. Não exclui, mas diminui bastante a chance.
Daí a gente faz uma ressonância para avaliar melhor essa próstata e ver aonde está o maior risco, para que essa biópsia seja um pouco mais direcionada. E daí a gente consiga saber, a ressonância vai falar tem tumor ou não tem, Perfeito. mas ela vai falar aonde está esse risco. E a partir daí a gente faz uma biópsia guiada pela ressonância com ultrassom para poder falar aqui está o maior problema. Você, então, na biópsia, vai pegar os fragmentos Isso. dessas áreas que te chamaram mais atenção aí da imagem. Isso. Tá. O paciente está dormindo, confortável, não tem desconforto nisso da biópsia. Não, hoje é feito com sedação, não se faz mais com anestesia local. Provavelmente em vários locais do SUS ainda se faça com anestesia local, mas os locais onde são locais privados, convênio, hoje se faz com sedação. O paciente não sente nada. O que ele vai sentir depois que você faz a biópsia é de tirar os pedacinhos, sai um pouquinho de sangue na urina, no esperma, né? E tem dois tipos de biópsia, uma que você faz pelo reto e a mais moderna que você faz pelo períneo, embaixo do escroto. Então isso diminui bastante o risco de infecção na próstata, de você levar uma bactéria para a próstata, né? Perfeito. Esse material foi, então, para análise, material da biópsia. E aí, que tipo de informação a gente tem? Ele vai dar duas informações, basicamente, para a gente. Uma que é o tamanho do tumor. Então, vamos dizer que eu tirei 10, 15, 20 fragmentos da próstata. Se 2 estão positivos, é uma coisa. Se 20 estão positivos, significa que o volume do tumor é maior. Né? Mas aborda também o com 2 só positivo? Se sai pela 2 borda... fragmentos, Aborta também. Aborda não, o tratamento também, é basicamente o mesmo, não é esse dado que vai... Mas esse dado mostra a chance de ter um tumor fora da próstata. Ou seja, de ter escapado alguma célula. Se eu tenho um volume de tumor grande ali, é igual ao nódulo de mama. Quando a mulher faz uma mamografia e o nódulo é grande, a chance de ter metástase, de ter outras coisas, aumenta. É a mesma coisa. Só que, além disso, a gente vê agressividade. Então, tem um score que a gente dá, chama score de Gleason, que a gente dá nota para o tipo da célula. O patologista olha o tipo e fala esse tipo é tipo 1, 2, 3, 4 ou 5. E daí você consegue saber a agressividade das lesões. E com isso, dessas células. E daí você define o tratamento a partir disso. Então, tem os tumores, por exemplo, que são nota 6, que a gente chama. Esses são os de baixo risco. São os tumores que têm chance grande de ser indolente. Os 7, 8, 9 ou 10 nunca são indolentes. Então, a chance é muito pequena deles serem indolentes, serem lentos. A gente não tem o dado mais importante que existe, na verdade, saber quanto tempo a gente vai viver, né? A gente nunca sabe. Se a gente soubesse, seria fácil tratar. Se fosse viver uma semana, não faria nada. Se fosse viver 10 anos, 20 anos, 30... Mas, nesse sentido, a idade do paciente traz uma... Não só a idade, né? A performance que a gente chama do paciente, Legal, né? tá bom. A parte clínica geral. Então, o paciente que já teve infarto, derrame, um monte de coisa, eu não vou ser tão agressivo a pôr ele mais em risco. Tá. Talvez, se eu fizer uma coisa menos agressiva, eu vou deixar ele não ter problema do tumor de próstata e ele vai falecer um dia por outra coisa. E falar num menos agressivo, a gente está falando de que tipo de abordagem? A gente tem, basicamente, duas abordagens principais hoje, que é a cirurgia e a radioterapia. Perfeito. E dentro da radioterapia, a gente tem a braquiterapia. Existem outras terapias, são meio, não diria alternativas, mas mais leves, mas que a cura é menor e tudo mais. Mas as principais são essas duas, né? E a radioterapia num paciente idoso funciona super bem, mas tem seus problemas também, tanto quanto a cirurgia de incontinência, impotência. Que são as grandes preocupações Exatamente. da abordagem cirúrgica. Então, não é só através da cirurgia que se tem esse tipo de problema, que pode ser passageiro ou não. Exatamente. Na cirurgia, na maior parte das vezes, é passageiro. Tá. Começa tendo problema e melhora. Na radioterapia, não começa tendo problema e piora 1, 2 anos depois. Então, pode acontecer depois. Então, é um pouquinho diferente. Mas, hoje em dia, se você descobre precocemente, e aí o Novembro Azul tem uma importância grande, que aumentou em quase 20% o diagnóstico precoce, você divulgar o Novembro Azul, perder o preconceito, isso faz com que você consiga preservar diminuir o risco de incontinência e de impotência. Ou seja, preservar os órgãos que estão ao redor, né? Então, a grande chave é diagnóstico precoce. Exatamente. Porque prevenção, a gente fala, o mês de prevenção, não existe uma prevenção que eu possa falar, não, coma só brócolis, eu coma só tomate que vai resolver. Não existe isso, infelizmente. E ninguém come só isso. A gente estava falando
antes de aparelho digestivo e tudo mais, mas ninguém come uma coisa só. Então é difícil você comparar essas populações e falar, não, só isso vai resolver, né? Tá. Então, diagnóstico precoce, né? A gente usa esse termo prevenção, a gente sabe que não é, mas ampliando o conceito de prevenção, sim, aí a gente previne complicações, fazendo o diagnóstico precoce, né? Então, previne outras situações. Não dá para não ter. Você faz isso que você não vai ter câncer. A pessoa que inventar isso tá rica, milionária, né? É verdade. Não Se existe tem uma ainda. cápsula ou qualquer coisa... Traz aqui que a gente quer falar primeiro. Mas por certeza. enquanto não tem, né? E a gente também não sabe quanto tempo vai viver. Então, tomar essas medidas. E o preconceito, acho que é a principal barreira que a gente deve quebrar, né? Do homem realmente ir lá buscar fazer esse exame. E não, porque o que a gente recebe de pergunta é assim, fiz o PSA, deu normal. Precisa mesmo fazer o exame de toque? Precisa. Precisa. Eu estava falando do PSA, por exemplo, que já está alterado, mas o PSA que não está alterado, se eu pego de 0 a 2,5 e eu faço, não significa que não tem. Significa que a chance é ao redor de 5 a 10%. Se eu faço o toque da positiva, ela também dobra, ela vai para 15 a 20%. E se eu faço o toque da normal, essa chance cai tanto, não é zero, continua não sendo zero, mas ela cai bastante a ponto de você ficar mais tranquilo. A ponto de, naquele ano, não precisar mais fazer nada? Exatamente. Então, volta só o ano que vem, Só o ano faz que vem. de novo. Exatamente. E compara como é que estava ano passado, como é que está esse ano. E uma das coisas importantes não é a fotografia, é o filme, né? Você fazer todo ano aquela rotina e você falar, pô, aqui estava normal. Eu tenho um exemplo até familiar que aconteceu de estar normal e o que aconteceu no ano seguinte, o PSA tinha dobrado, mas ainda estava dentro da faixa normal. E isso, fazendo uma ressonância, eu diagnostiquei um tumor de próstata e acabei tendo que tratar de um familiar. Então, por exemplo, para ele, na idade dele, era 4 o limite normal. Ele estava com 1,4 sempre, do PSA foi para 2,5 de um ano para o outro, no meio da pandemia. Ainda estava dentro, mas já aumentou muito. Exatamente. Então, isso acende o alerta. O tumor, ele sobe mais ou menos 50% a 100% ao ano, o PSA, né? A hiperplasia é 5% ao ano. Então, quando o PSA também dá uma disparada, é um sinal de alerta para a gente. Tá. O que mais acomete a próstata não é câncer. O que é mais grave é câncer, mas não é o que mais acomete. Então, também para deixar o pessoal tranquilo, uma coisa que eu acho fundamental falar é que o câncer costuma não dar sintoma, mas a hiperplasia benigna da próstata dá. E aí a pessoa está com sintoma, tem medo de fazer os exames e, na verdade, pode ser essa alteração benigna. Exatamente. Na verdade, com a idade, todos nós homens vamos ter hiperplasia. E depende um pouco não só do tamanho, mas do formato da próstata e tudo, que isso vai gerar uma dificuldade para urinar. E a gente, normalmente, o paciente que tem o tumor é mais frequente no idoso, só que a hiperplasia também é mais frequente no idoso. Então, as duas coisas juntas, normalmente acontecem as duas coisas, porque o tumor dá na casca, vamos dizer assim, da próstata, e a hiperplasia no meio, e ela que comprime o canal. Então, o paciente que tem muito sintoma, que às vezes está com medo, com receio de avaliar e tudo, normalmente não é tumor, o mais comum, né? E o tratamento também é muito mais simples. Nós estamos falando de outros, desde tratamento medicamentoso até tratamentos hoje que existem o vapor de água, as cirurgias de ressecção, os lasers. Você tem um monte de tratamento que pode resolver a situação bem mais simples. E se você pudesse dizer quais sintomas são esses da hiperplasia, que devem ser super desconfortáveis, mas que geram medo porque será que é câncer? Enfim, seriam quais? Então, dificuldade para urinar. O homem demora para urinar, então ele demora para conseguir esvaziar, o jato fica mais fraco. Quando dá vontade, a bexiga, de tanto ela fazer esforço, ela é igual qualquer músculo da gente. Ela fica hipertrofiada. Então, ela perde elasticidade, o paciente tem que ir no banheiro com mais frequência. E quando vai no banheiro, a bexiga aperta com tanta força que o homem tem urgência, tem que sair rápido para ir no banheiro. Tá. Isso é extremamente comum, são sinais iniciais. Óbvio que tem o finalmente, né? Que é o paciente entrar em retenção, travar completamente a urina. Não urina. Não. E chega a travar às vezes de tão grande que está a próstata, mas é raro chegar nesse ponto. No sistema público, sabe que 80% dos pacientes esperando para ser tratado estão em retenção, quase 80%. É muito comum. No sistema privado, não. Passar a sonda e viver com essa sonda até ser operado. Ou até ser tratado, né? Lá no sistema privado, isso não acontece com tanta frequência. Mas acontece também da gente pegar.
E o paciente não percebe esses sinais de estar com dificuldade, urgência, acordar à noite. Né? Acostuma. Acostuma. Quando o paciente chega no meu consultório e fala, estou acordando 4, 5, 6 vezes à noite, eu falo para ele assim, você não começou a acordar, você começou com uma vez, você acostumou, foi para 2, foi para 3, e você se acostuma com esses hábitos. Você vai sair, vai pegar o carro, você vai no banheiro antes, coisa que não é o mais natural você lembrar disso, ter que ficar pensando nisso o tempo todo. Vai comprar passagem para viajar, você compra no corredor, para ir no banheiro. É mais fácil acesso ao banheiro. Né? Então, a pessoa vai se adaptando a essas coisas. Legal. Perguntinha do público, vamos colocar na tela, saber o que chega para nós? Através do WhatsApp você manda a sua pergunta, participa. Alexandre, de João Pessoa, na Paraíba. Usa o remédio para calvície. Isso pode desencadear câncer de próstata e câncer de mama? Obrigada, Alexandre. Essa pergunta do Alexandre é muito boa, porque, na verdade, o remédio para calvície, normalmente, existem várias linhas de remédio, o minoxidil, existem outros, mas a finasterida, que foi o primeiro remédio feito, ele não causa câncer de próstata, ele previne tumor de próstata, inclusive. Só que ele previne o tumor mais bonzinho e ele aumenta a chance do mais maligno. Na teoria, ele mata, vamos dizer assim, o bonzinho e o outro não. Ele diminui 20% o risco de tumor de próstata, mas os casos que tiveram tumor de próstata foram mais agressivos. Então, na verdade, ele não vai mudar a chance realmente do tumor de próstata. Tem gente que usa preventivamente até, mas não aumenta. Só que esse remédio pode dar vários inconvenientes, né? Impotência, diminuição do desejo, tem vários aumento de mama, tem várias coisas que podem acontecer em decorrência do uso desse remédio. Você falou de algumas coisas modernas para o tratamento aí da hiperplasia benigna da próstata. Embolização é uma delas? Embolização é uma delas, que foi feita já, deve ter mais ou menos 10 ou 15 anos já no mercado. A embolização, você entope os vasinhos e faz a próstata murchar. O problema é que é igual um infarto no coração da gente. Você infarta, você entupiu o vasinho, aquele músculo sente, ela perde a força muscular e tudo. Ali é a mesma coisa, a hora que você emboliza, você causa um infarto na próstata e a próstata murcha. Só que depois de alguns anos, a próstata começa a crescer de novo, porque ela faz circulação colateral. Os trabalhos mostram que depois de 3 a 5 anos, as próstatas têm quase o mesmo tamanho que antes. Tá. Então, você tem que escolher muito bem o paciente, o tamanho de próstata, para poder indicar. Por exemplo, o paciente que a gente estava falando, que tem uma performance ruim, paciente que é clinicamente comprometido. Arriscado para cirurgia. Arriscado para cirurgia. Tá. A embolização é um procedimento maravilhoso. Tá. E é um paciente que não vai viver tanto tempo, mas você consegue dar qualidade de vida para ele. Tirar uma sonda, alguma coisa. Existem outros tratamentos que são menos invasivos também, que você faz pelo canal hoje em dia. Não só raspagem antigamente, você pode fazer o laser, tem 2 tipos de laser, pelo menos, né, para diminuir o miolo da próstata. Não é tirar a próstata. E esses procedimentos não dão incontinência e impotência igual a prostatectomia, que é para o câncer, né? E tem uma das técnicas que é super nova, que é o Rezum, que é um vapor de água. Você injeta esse vapor de água dentro do tecido da próstata, olhando com uma câmera, e você causa uma queimadura lá dentro da próstata. Isso incha no primeiro momento, depois ele desincha. E ele tem pouquíssimo efeito colateral em relação até à ejaculação retrógrada, que o paciente se incomoda muito, incontinência e impotência é baixíssimo o risco. Então, tem vários benefícios hoje em dia. E esse que é mais moderno, vapor de água, então, ele vai fazendo efeito depois? Ele leva até 3 meses para fazer efeito. Os primeiros 2 meses o paciente reclama de ter feito. Depois, é igual uma queimadura por óleo, por álcool. Você incha primeiro e depois forma aquelas cicatrizes, né? Lá também é a mesma coisa. Você incha primeiro a próstata, porque você causou queimadura nela toda, e depois ela vai cicatrizar e vai retrair o tecido. Sempre a chave é também escolher quem vai ser o paciente para cada tipo de tratamento, né? Exatamente. Alguém que tem que saber esperar também, tem que ficar, né? Não é o tamanho que indica o procedimento, mas as consequências que a próstata causa. O tamanho ajuda a gente a decidir qual tipo de procedimento. Tamanho, idade do paciente, a performance do paciente. Tudo isso ajuda a gente a decidir o melhor tratamento, né? Doutor, você volta? Foi um prazer. Obrigado. Foi um aquecimento aí para a gente falar do Novembro Azul também. A gente vai ter muita oportunidade para falar de saúde do homem. Vou deixar os contatos do doutor lá no Instagram, @carlo.passerotti, carlo.passerotti, e o site é carlopasserotti.com.br.
do jeitinho que está escrito na sua tela. Volte sempre, doutor. Obrigada, viu? Obrigado, viu, Denise? É um prazer Sempre estar uma aqui com alegria você. aprender com você. A gente fica por aqui, né? Acabou o programa. Aproveitem bastante e a gente se vê. Tchau.